Viver de arte é um ato de coragem, mas também acho que de sabedoria. É um desafio viver de arte. Não sei se é uma utopia, mas é uma coisa de gente sonhadora mesmo. Viver de arte é ser, e logo sou. Eu era bem criança. A casa da minha avó tem uma varanda que dá pra rua. E eu fui muito incentivada, né, no sertanejo, né, desde nova. Minha família é do interior e tudo. E eu ganhei um radinho com vários CDs de Zezé de Camargo e Luciano, Edson Hudson, que gostava bastante. E aí eu pegava vassoura e colocava como se fosse um pedestal, enrolava uma folha, fazia de microfone, colocava ali e ficava cantando e dublando ali todos os dias. E o mais legal é que eu ia antes num mercadinho, próximo à casa da minha avó, comprava uma cartolina, colocava no poste, em frente à casa da minha avó, e falava, olha, show de Ingrid e Leonardo hoje às 19 horas. E todo dia eu fazia isso. E só ficava dublando. E as pessoas passavam na rua e ficavam me vendo ali. Então, acho que foi uma coisa que vem desde de criança, assim, né? E depois eu ganhei meu primeiro violão, né? Meu avô me incentivou bastante, inclusive ele está aqui. E daí tudo começou, né? Eu também tive uma banda de rock, que eu gostava bastante de rock também. Eu sou uma pessoa bem eclética. Participei do Pop Trio, né, em Santa Bárbara. A gente começou fazendo shows, comecei a fazer com MPB e pop rock. E depois eu fui para minha carreira solo, no sertanejo também, essência, né? Mas eu sempre gosto de passear por vários estilos. Um lado, orgulho derrotado, demorou a assumir que legal não tava, empurramos com a barriga até onde tava. O foda é que vai fazer falta. Eu tinha 5 anos de idade, eu estudava no Comap, quando eu tive meu primeiro contato, que eu falo que é o contato avassalador com a arte. Um dia a professora me chamou e falou assim que queria fazer uma peça de teatro. Eu nem sabia o que era, muito novo. E aquele primeiro contato em fazer aquele personagem, ali dentro de mim começou a soar uma coisa diferente, sabe? Eu falei, nossa, isso é legal. Só que eu tinha muito pouca idade para entender isso, mas eu sabia que era bacana. Até que com 10 anos de idade, eu, com minha mãe, na Semana Santa, eu vi o Grupo Âncora. E aí os meus olhos brilharam, porque eu vi o figurino, eu vi concepção de luz. Aí passou um ano, eu fiz amizade com o Vanderlei, que era o Vandim, que fazia o Jesus na Semana Santa, e pedi ele para me levar. Ele começou a me levar, e ali eu conheci uma figura muito importante na minha vida, que foi o Fernando Limoeiro. Foi o primeiro dramaturgo, o primeiro diretor de teatro que eu conheci. E a gente começou a ter trocas intensas. E cada vez mais que ele me contava, me mostrava sobre o teatro, eu ficava fascinado. Aí eu entrei no Grupo Âncora, que aqui em Santa Bárbara é uma grande escola de teatro. E a partir dali eu comecei a desenvolver, e fui fazendo teatro, fui fazendo na escola, fui aprendendo, comecei a fazer curso. E aí eu pensei, eu quero fazer universidade, eu quero ser ator e diretor de teatro. E aí eu fui para a UFOP, e na 4ª vez eu passei em artes cênicas. Lá dentro da UFOP eu fiz uma prova e virei diretor de teatro, né? Aprendi a ser, estou aprendendo, né? A gente não vira assim do dia para a noite, estou aprendendo até hoje a ser diretor de teatro. Um dia vi um boizinho, boi, tão bonito ele era. Quando via a folia de reis, ele dançava pra ela. Eu comecei em 1979, vindo do interior para Belo Horizonte, né? E lá eu comecei a participar de um espetáculo, a montagem de um espetáculo de teatro, como contra-regra, né? E a partir dali eu não parei mais. Na década de 80 fiz televisão, participei durante 4 anos de um programa infantil que tinha na TV Alterosa, chamado Clubinho, da Tia Dulce. E depois passei para o rádio, fiquei um tempo na Rádio América, na Rádio Tatiaia, até que atuei como ator, como diretor, autor. E em 2004 fui convidado para dirigir a encenação de Semana Santa de Santa Bárbara.
E foi uma aventura, porque eu não tinha, né, ainda não tinha conhecimento de como que fazia isso. Era um elenco grande, mais de 60 pessoas na época, né? Atualmente a gente tem mais de 100 pessoas em cena, do teatro amador. E me identifiquei com esse trabalho, porque eu sempre gostei do teatro social, né? O teatro que além do fazer teatral, ele esteja envolvido com alguma questão social, mais ligada à transformação aí da pessoa, né? Da pessoa humana. Quando eu era criança, eu sempre ganhava lápis de cor, caderno, e sempre fui desenhando. Todo mundo falava, você desenha muito bem, você desenha muito bem. E isso ia me incentivando a desenhar cada vez mais. Então, eu fiz curso de pintura aqui na Casa da Cultura. Depois, eu fiz cursos livres, assim, que tinha na cidade. Sempre que tinha alguma coisinha de biscuit, alguma coisa assim, eu sempre fazia. E quando eu fiz 19 anos, eu entrei para o curso de licenciatura em artes visuais na Escola de Design, que é da Universidade do Estado de Minas Gerais. Então, eu mudei para Belo Horizonte, eu morei lá 5 anos. E, assim, eu amo estudar, então eu aproveitei o máximo que eu pude para fazer tudo que me vinha pela frente. Então, assim, meio que a minha formação nas artes foi nesse processo, assim, de busca, de pegar um pouquinho da dança, pegar um pouquinho do teatro, pegar um pouquinho do desenho e para ir descobrindo o meu caminho nas artes. Quando você é artista, desde o começo, você tem essa dúvida do ser profissional. Porque quando eu era criança, colocava isso como um hobby. Eu comecei a entender que não é um hobby só. Para você fazer uma peça de teatro, você fica meses trabalhando, estudando personagem, texto, criando. Faz bastante coisa. Tenta vender em escola, para a prefeitura, para empresas, em diversos temas. E a partir dessas vendas é que se torna o nosso sustento. Além disso, hoje, a gente tem as leis, né? A Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, que assim, facilitou muito a vida do artista, porque você tem acesso, descentralizou essa relação do dinheiro e fez com que chegasse um pouquinho para a gente que é artista, né? Da terra, né? De cidade pequena, que está produzindo. E a partir disso, começou o processo financeiro, dando aula, criando teatro, tocando na noite também. Aproveitei essa habilidade, fui tocar na noite. E tudo isso virou um processo de ganhar dinheiro. E é isso que faz pagar as contas. A minha renda fixa é dar aula nas escolas, dar aula de artes, com a licenciatura que eu tenho. E, paralelamente, eu tenho o meu MEI, que eu concorro a esses editais de arte e presto serviço para outras pessoas. Como artista, para pagar as contas, a gente precisa chorar, né? Porque é um mercado, principalmente vivendo no interior, é um mercado restrito, né? Tanto em relação à questão de serviços, de trabalhos que a gente possa fazer, trabalhos remunerados, além de que no interior também os valores são bem abaixo do que é o mercado nas capitais. Bom, é um desafio muito grande, né? Fazer shows e morar em uma cidade pequena do interior, né? Onde tem poucos lugares, né, para poder fazer shows. Mas eu tenho usado, né, uma estratégia muito boa que me leva a outros lugares, que é a estratégia de marketing também, né, que a gente sempre está em evidência em várias coisas. A gente está sempre tocando em festas grandes, né, rodeios de Minas Gerais. Então eu faço em média 4 shows por semana, então isso me ajuda bastante. Também trabalho com gestão de outros artistas e, como eu sempre falo, né, o conhecimento que a gente consegue, né, na vida é melhor, traz mais benefícios do que o dinheiro somente, né? Que eu aprendi muito, né, tendo esses conhecimentos, que me levou a hoje trabalhar somente com música e conseguir viver com a música. Eu moro com a minha tia, na frente de outra tia, do lado da avó, perto da mãe. Então, eu tô dentro de casa. Então, isso acaba que me dá uma segurança, assim, para eu ter coragem de
enfrentar isso que é ser artista, né? Que é uma profissão muito desvalorizada. A maior dificuldade que eu posso dizer que eu passei é a falta de fé das pessoas naquilo que a gente acredita, principalmente quando você é artista. Porque a falta de alguma coisa, você corre atrás e uma hora você consegue. Mas o processo o humano mesmo, sabe? Eu acho que é o que mais trouxe dificuldade no processo artístico. De você não ter pessoas que acreditam. O teatro não se faz sozinho. Você não ter grupo, as pessoas te abandonar no meio de um caos depois que você já criou. Das pessoas não pagarem o seu trabalho depois que você já trabalhou muito tempo. E achar que está tudo certo. Está tudo certo. Isso cria uma dificuldade psicológica e que frustra profundamente. Eu tive muita dificuldade no início, principalmente porque por exemplo, meu pai não aceitava muito essa coisa de ir fazer show. E às vezes para ganhar, tipo assim, para dividir para todo mundo, às vezes dava R$50. E aí, na época, meu pai ficou meio assim, sabe? Mas depois, hoje ele é o cara que mais me apoia em tudo, né? Você fala com meu pai sobre, nossa, eu vi sua filha fazendo um show em tal lugar, e chora. Eu acho que se faz um artista. Eu acho que a gente nasce artista e desenvolve, né, essas habilidades. Porque para viver, né, de acordo com uma profissão que exige muito, é instável, a não ser, né, quando você atinge aquele grau de grandes estrelas, igual no futebol, que você vai ter um cachê milionário, né? Mas a maioria de nós, artistas espalhados nesse Brasilzão, no mundo todo, né, não tem esses recursos financeiros assim, né? Então, assim, na minha época, a ideia era você tinha que participar de concurso público, né? Vai ser funcionário do Banco do Brasil, né? Eu até entrei em alguns concursos, graças a Deus não passei e fui me acostumando com a ideia de que eu sou artista mesmo e é o que eu gosto de fazer, é um estilo de vida, é uma ideologia. Para mim é uma missão espiritual, né? Eu diria que a gente não escolhe, eu diria que a gente é escolhido, né? A arte nos escolhe. Tem dia que eu me arrependo. Eu falo, ai, nossa, eu podia ter feito engenharia, tá? Tipo assim, ó, viajando, papapá, só de avião, pá, pousa, vai. E tá, mas será que eu ia ser feliz? Sabe, eu acho que eu não ia ser feliz. E, tipo, a arte me traz uma realização que não tem igual. O que me faz continuar é a fé, é acreditar. Eu sempre olho para uma criança e vejo a ingenuidade dela e lembro da criança que eu fui. A gente esquece isso da criança. E a minha criança sempre gostou desse processo artístico. E eu sempre lembro dela na hora que eu falo assim, vou desistir. Aí eu falo, não, eu preciso continuar. Isso é uma missão, eu tenho que fazer isso. Porque é bom e o mundo precisa de coisas boas. A arte, o teatro, a música, o cinema, a literatura, isso nos cura, né? Isso nos permite levar a vida com mais poesia. Então, só de você transmitir alegria e levar alegria para as pessoas já compensa. Eu acho que você viver de arte, você tá ali na essência da vida.